O mistério da casa da vizinha. O segredo que ninguém conseguiu desvendar. Uma casa antiga, cheia de mistérios. Uma vizinha reclusa, com um passado obscuro. E uma descoberta que pode mudar tudo. Você já se perguntou: o que acontece quando a ciência e o segredo se cruzam? Venha desvendar, junto com a gente, o enigma de Dona Clotilde e sua invenção secreta. Fique até o final, porque o que revelamos vai te surpreender. Não perca a chance de conhecer o segredo que ninguém jamais conseguiu descobrir. Inscreva-se e ative as notificações para acompanhar essa jornada emocionante. Na pequena Vila Esperança, havia uma casa que todos evitavam olhar com muita atenção. Era a casa de Dona Clotilde, uma mulher idosa, de cabelo branco como algodão e uma postura que, embora frágil, transmitia uma autoridade silenciosa. Ela morava sozinha em uma casa que parecia envelhecer ainda mais rápido do que o próprio tempo, com janelas cobertas por cortinas pesadas que nunca eram abertas. As paredes de madeira, corroídas pelo tempo, emitiam rangidos que incluíam contar histórias antigas de segredos não revelados. Ninguém sabia muito sobre Dona Clotilde. Ela relatou saía de casa, e quando o fazia, era para comprar remédios ou o que chamavam de suprimentos. A comunidade, inicialmente respeitosa, começou a fazer suposições. Ela é esquisita, nunca recebe ninguém, e dizem que à noite ela anda pela casa sem fazer barulho, comentava Dona Marlene, sempre com um tom de desconfiança. As crianças, curiosas, diziam ter visto coisas estranhas na casa durante a madrugada, mas ninguém tinha coragem de confirmar. O silêncio em torno da casa alimentava um mistério crescente. O pior de tudo eram os filhos. Às vezes, à noite, os vizinhos ouviram o eco de risos suaves e outros momentos mais sombrios, como batidas fortes, como se alguém estivesse tentando se livrar de algo. Muitos disseram ter visto sombras nas janelas, mas ninguém se atrevia a investigar. A casa, com sua fachada envelhecida e cercada por uma cerca de ferro enferrujada, parecia guardar algo que ninguém ousava descobrir. A investigação de Marquinhos e Joãozinho. Dois irmãos, Marquinhos e Joãozinho, com suas mentes curiosas e cheias de coragem, estavam certos de desvendar o que acontecia em casa. Marquinhos, o mais velho, com 14 anos, tinha um espírito aventureiro, e Joãozinho, de 12, embora mais cauteloso, não conseguiu resistir à ideia de descobrir o que estava acontecendo na casa de Dona Clotilde. Vamos até lá. Não podemos deixar esse mistério em aberto, disse Marquinhos, que já havia planejado tudo. Naquele dia, eles se esgueiraram até a casa de Dona Clotilde, se escondendo atrás das árvores do jardim. Passaram horas observando. Eles notaram que a casa parecia ainda mais solitária do que o normal. O silêncio era absoluto, até que uma luz verde, brilhante, surgia por uma das frestas das cortinas. "Viu isso?" disse Joãozinho, segurando Marquinhos pela camisa. "O que foi isso?" Decididos a investigar mais, os dois se aproximaram da casa. Pela parte de trás, onde havia um velho portão que estava aberto, entraram no jardim, evitando fazer barulho. Eles não estavam sozinhos. O vento sibilava entre as árvores e as folhas secas, criando uma atmosfera ainda mais sinistra. Eles conseguiram espiar uma janela no andar de cima e viram algo que os deixou perplexos. Uma máquina enorme, com fios saindo dela e luzes piscando. Mas antes que pudesse parecer mais de perto, um som agudo e metálico os fez pular de susto. Era como se alguém estivesse se aproximando. Apavorados, os irmãos correram para casa, mas sabiam que voltariam para investigar mais. O que era aquela máquina? Por que Dona Clotilde estava escondendo isso de todos? O objeto misterioso no quintal. O dia seguinte trouxe mais mistério. Marquinhos e Joãozinho, agora com mais confiança, decidiram voltar à casa de Dona Clotilde, desta vez com um plano mais elaborado. Eles sabiam que não podiam entrar diretamente na casa.
Então, optaram por explorar o quintal, onde tinham notado algo estranho em sua última visita. Um buraco recém-aberto na terra perto do muro dos fundos. Talvez ali estivessem as respostas que procuravam. Ao se aproximarem, perceberam que o buraco estava coberto por uma lona. Quando puxaram a lona, ficaram boquiabertos. Dentro, havia uma enorme caixa metálica de aparência antiga, com símbolos estranhos registrados nela. Marquinhos olhou para Joãozinho e, sem dizer uma palavra, começou a tentar abrir a caixa. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta da casa se abriu com um rangido alto, e Dona Clotilde apareceu, caminhando lentamente em direção a eles. "Eu sabia que vocês voltariam", ela disse calmamente, seus olhos penetrantes fixados nos dois garotos. Dona Clotilde olhou para o buraco e para a caixa com um olhar melancólico. "Esta máquina", ela disse, "foi projetada por meu falecido marido. Ele acreditava que poderia salvar o mundo com ela, mas a verdade é que nem ele sabia como realmente funcionava." Naquela noite, a tempestade foi mais forte do que nunca. Raios iluminavam o céu e o vento uivava entre as árvores, criando uma sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. As luzes na casa de Dona Clotilde começaram a brilhar novamente, mas desta vez com uma intensidade muito maior. Durante horas, a casa foi banhada por um brilho inusitado, o que fez com que os moradores se reunissem em frente à casa, temendo o que poderia acontecer. "Eu disse que algo estranho estava acontecendo lá dentro", murmurou Dona Marlene, que não podia mais esconder sua preocupação. Marquinhos e Joãozinho estavam em sua janela, observando as luzes e tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando um som ensurdecedor de metal se rompeu no ar, vindo da direção da casa de Dona Clotilde. Eles não sabiam que havia uma explosão ou apenas mais um sinal de que a máquina estava descontrolada. Desesperados para saber o que estava acontecendo, os dois irmãos correram até a casa. Quando chegou à porta, ela estava aberta como se Dona Clotilde já estivesse esperando por eles. "Agora vocês precisam entender o que está em jogo", disse Dona Clotilde com uma expressão séria e cansada. "Meu marido nunca quis que ninguém soubesse da máquina. Ele acreditou que poderia mudar o mundo, mas acabou se perdendo nela. Agora é minha responsabilidade terminar o que ele começou." Dentro da casa, Dona Clotilde revelou tudo. A máquina, que parecia tão estranha e misteriosa, era na verdade um gerador de energia limpa, capaz de fornecer energia para toda a vila, sem depender de fontes externas. Seu marido, um inventor brilhante, havia projetado uma máquina para revolucionar a forma como as pessoas usavam energia, mas ele nunca conseguiu aperfeiçoá-la. "Durante anos eu trabalhei para concluir o projeto dele", contou Dona Clotilde, "mas sempre tive medo de que os outros descobrissem. Eles não entenderam o que ele estava tentando fazer." Os moradores da vila, ao saberem da verdadeira natureza da máquina, sentiram-se envergonhados pelo que fizeram pensado em Dona Clotilde. O mistério da casa, que por tanto tempo havia alimentado o medo e a curiosidade, agora era visto sob uma nova luz. A vizinha estranha não era uma bruxa ou alguém com segredos sombrios, mas uma mulher que estava tentando manter vivo o legado de seu marido falecido. A verdade sobre a casa de Dona Clotilde e a máquina foi finalmente revelada, e a vila de Esperança não seria mais a mesma. Dona Clotilde, com a ajuda dos moradores, conseguiu aperfeiçoar a máquina. A energia limpa gerada por ela transformou a vida na vila, tornando-a mais próspera e autossuficiente. A casa de Dona Clotilde, antes de vista com recebimento, tornou-se um símbolo de inovação e colaboração. Dona Clotilde, que antes era uma figura isolada, agora era respeitada por todos.
O mistério que ela guardou por tanto tempo foi resolvido, e a vila finalmente entendeu que, por trás do silêncio e da escuridão, havia uma mulher com uma visão do futuro. O que parecia ser uma história de medo e mistério, transformando-se em uma lição sobre perseverança, amor e legado. O mistério da casa da vizinha, que ninguém conseguiu desvendar, agora faz parte da história da vila, que aprendeu a nunca julgar uma pessoa pela aparência ou pelo silêncio. A descoberta da máquina mudou a dinâmica da Vila Esperança, mas a casa de Dona Clotilde ainda guardava muitos segredos.